nós vamos, ouvintes, falando, né? A gente sempre coloca temas meio que seguidos, né? Recentemente eu falei sobre o fruto. Não dar frutos não é uma opção para o crente. O crente tem que dar frutos, né? O crente não tem esse negócio de, não vou dar fruto, não, porque não. O crente tem que dar frutos, né? Não tem como não. A gente vê, ouvintes amados, na palavra de Deus, que infelizmente muitas pessoas dormem, né? Dormem, não pode continuar esse sono. Esse não é só o sono da indolência, é o sono da derrota. Paulo escreveu sua carta aos Romanos em sua terceira viagem missionária e, na verdade, muitas igrejas já tinham sido levantadas através do trabalho do apóstolo, né? A gente vê isso lendo as suas epístolas e a gente vê que ele conhecia as dificuldades das suas igrejas, as virtudes, coisas que às vezes eram peculiares dessas igrejas. Cada qual se encontrava na condição espiritual diferente da outra. A igreja em Corinto, por exemplo, enfrentava problemas de ofensas entre os irmãos e pecados, tanto que havia um pecado gravíssimo ali que Paulo, ele rebateu veementemente, né? E também aquela questão de irmãos que tinham aquelas contendas, aqueles irmãos que realmente criavam uma situação de separação, de divisão dentro da própria igreja. Igrejas na região da Galácia que queriam voltar às práticas judaicas. Se você ler o livro de Gálatas, você vai ver isso. Já assim, numa perspectiva mais positiva, a igreja de Tessalônica era um modelo para as outras igrejas pelo seu procedimento. Se você ler o 1 Tessalonicenses, você vai ver que era uma igreja que tinha um procedimento adequado, positivo. E existia também uma questão meio que peculiar, né? Na igreja de Roma havia uma condição diferenciada, porque a gente, recorrendo à carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, aos romanos, a gente vai ver que existem coisas que são particulares, peculiares da igreja de Roma, coisas que refletem a questão da própria cidade, capital do Império Romano. Não era só a capital italiana, eu diria, a capital do Império Romano, né? E vocês sabem que o Império Romano, ele se estendeu por toda a antiguidade como sendo um dos grandes impérios e que realmente houve um domínio muito grande. Agora, naquela época já se percebia que havia um grande avanço, né? Roma, historicamente falando, tinha características assim bem parecidas com as cidades grandes de hoje, né? Havia muita oferta de trabalho, havia oportunidade de enriquecimento, havia eu diria muito comércio, né? Havia muito luxo, havia muito dinheiro correndo ali, havia, eu diria, um sentimento intelectualista muito grande, haviam escolas, havia entretenimento, né? Havia muita coisa, né? Pra você ter uma base, naquele tempo já existiam muitos bens materiais que acabavam resultando em muitas pessoas escravizadas ali naquela região, inclusive em Roma, né? Inclusive havendo na própria Roma um mercado só para a venda de escravos. Ou seja, havia muito dinheiro, havia excesso de lazer, havia muito entretenimento, havia bens materiais. Enfim, era uma cidade grande, né? Era uma cidade que tinha tudo que as cidades grandes de hoje têm, e uma cidade que passava por processos que países grandes, cidades grandes passaram. Muita miséria por um lado e muito dinheiro por outra. Nós vimos, ouvintes, que muitas pessoas se mudavam para Roma, então, é claro, buscando uma oportunidade. Nós vemos aqui, diante desse contexto, que era bem provável que os irmãos em Roma tivessem uma vida assim, tipo a vida do paulistano, né? Uma vida corrida, uma vida gastando quase todas as suas energias e todo o seu tempo no trabalho. Havia um processo, como eu disse, de intelectualização dos romanos, né? Que queriam se equiparar a outros povos considerados intelectuais. Havia, enfim, muita idolatria também, né? Havia muito poderio econômico e bélico de batalha. Dessa forma, eu entendo que as pessoas gastavam muito as suas energias, o seu tempo no trabalho, buscando aprendizado, e usavam o pouco tempo livre, de repente, para o descanso, para o lazer. De repente a gente começa a entender por que Paulo suplica. Porque o que Paulo fala aos romanos a gente vê aqui que é quase uma humilhação que ele está falando, né? Mas ele fala aos romanos que, olha, rejeitem essa fórmula do presente século.
e encoraja eles a se despertarem do sono. Você pode ler Romanos capítulo 12, desde o versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que não vos conformeis, enfim, no capítulo 13 também, a gente vê que havia um certo sono, né? A gente vê que Paulo tentava, de todas as formas, fazer com que aquele povo se voltasse ao Senhor. E falava, né? Que a volta do Senhor estava próxima, que não dava para ficar, não é questão, é claro que não é questão do sono físico, mas não dava para ficar naquele sono espiritual, ou seja, não dava para ficar vivendo uma vida de indiferença para as coisas espirituais que estavam acontecendo e alcançando os romanos. Por isso que ele dizia, e não vos conformeis com este mundo, uma tradução mais fácil, mais tranquila, e não vos conformeis com este século, com o presente século. O que quer dizer? Não dá para ficar amando o presente século. O que quer dizer? Não dá para ficar buscando as coisas apenas e tão somente que são terrenas, porque isso produz sono espiritual e indiferença para com as coisas do alto, conforme a Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos Jonas, né? Que a gente vê que ele, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo a necessidade de um povo, ele acabou tentando participar de um movimento de indiferença, e não tomando a decisão certa, mesmo pela ordenança do Senhor, de fazer o que era preciso ser feito, e tranquilamente dormia um sono profundo. Foi despertado, foi meio que empurrado, foi meio que colocado meio que à força, mas teve de fazer o trabalho do Senhor. No Novo Testamento a Bíblia fala sobre um tal de Demas, né? A Bíblia fala, e Demas, né? Que acabou amando o presente século e acabou abandonando o ministério, acabou abandonando Paulo, de quem era cooperador, ou seja, acabou abandonando a obra de Deus, de quem era cooperador. A Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Olha, ouvinte, não basta ter fé no Senhor. Ter fé no Senhor é um ponto, né? É preciso ter. Acreditar é preciso, né? E a Bíblia Sagrada fala que o inimigo, inclusive, ele crê, não é? Não é obediente, mas crê. Não basta ter fé em Deus. Não basta acreditar na Bíblia. Não, eu creio na Bíblia. A Bíblia, que é isso? Para que você seja salvo desse sono espiritual da indiferença, você precisa muito mais do que isso. Muitos filhos de Deus ainda se encontram indiferentes em relação à vontade de Deus. Muitos só se lembram dele nos momentos de enfermidade, nos momentos de miséria, ou aos domingos de manhã ou no dia da Santa Ceia. Outros só se lembram do Senhor na hora dos problemas, na hora das dificuldades. Já outros, embora já tenham lido uma infinidade de muitos livros, como nós estamos vendo hoje, né? Tem até pregações patrocinadas por livros, né? Que o Senhor salva, olha, lê o meu livro e tal, né? A gente vê que tá assim. Essas pessoas não têm disposição para ler a Bíblia sequer uma vez. A impressão que se tem é que comentaristas, a impressão que se tem é que de repente intérpretes da Bíblia são melhores do que a própria Bíblia, né? A nossa única salvação do sono espiritual da indiferença é sermos despertados desse sono diariamente, porque é uma luta a cada dia. Um bom começo é começar a buscar a presença de Deus, é começar a ler a palavra de Deus, é começar a entender que o padrão imposto pelo mundo, em todos os sentidos, inclusive, Débora, essa ditadura mundana que está entrando dentro da igreja para tentar aliviar para as igrejas, não é? As pessoas que querem, enfim, de uma forma assim, ditatorial mesmo, essas pessoas que querem permitir a ditadura do mundo adentrar nas igrejas. Então essas pessoas estão de uma certa forma se conformando, e a palavra de Paulo é, e não vos conformeis com este século. Assim como Paulo escreveu aos Romanos, Deus fala conosco hoje, não é? Levanta-te, desperta desse teu sono para que o Senhor venha iluminar você, para que o Senhor venha perdoar a sua indiferença, para que pelo sangue precioso de Jesus Cristo você seja purificado dessa indiferença, despertado desse seu sono. Que Deus abençoe você e que você ouça essas palavras. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do nosso Senhor, não vos conformeis, não. Levanta-te agora e resplandeça e faça o que Deus quer que você faça. É hora de você se despertar desse sono. Esta palavra de Deus diretamente ao seu coração